feito, pela forma como o Senhor tem nos conduzido perante a demonstração da Tua justiça. Capacita os Teus servos, ajuda-os. Nós te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente pode assentar-se. Eu vou convidá-los nesse instante para que a gente possa abrir a Escritura Sagrada em Mateus capítulo de número 19. Irmãos, Mateus capítulo 19. Nós vamos fazer leitura do verso de número 13 ao verso de número 30. Mateus capítulo de número 19, verso 13 ao verso de número 30. Irmãos, assim diz o Senhor. Mateus capítulo 19, verso 13 ao verso 30. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai-os, os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Irmãos, hoje à noite, nós vamos ver aqui no texto da palavra de Deus quem são os homens a quem o Senhor ama, quem são os homens a quem o Senhor salva, como nós podemos ir a Cristo. Serão temas que poderiam ser levantados aqui do capítulo de número 19. Então, primeiramente, nós vamos ver assim: quem precisa de Deus? Ora, se isso fosse dito num público bem maior, muito grande, muitos ergueriam as mãos e diriam assim: os pobres precisam de Deus. E outros diriam assim: somente aqueles que cometem graves pecados precisam de Deus. Outros poderiam dizer o seguinte: aqueles que estão com as suas vidas extremamente passando por dificuldades, porque eles gozam de muita enfermidade, esses homens precisam de Deus. Mas dificilmente alguém ergueria sobre seus ombros uma criancinha de colo e diria: essa criança precisa de Deus. Porque o julgamento que fazemos é que somente precisam de Deus aqueles que passam por grande aflição, passam por grande necessidade, aqueles que estão aprisionados e que cometem pecados gravíssimos,
Geralmente não julgamos que aqueles que têm a idade diminuta, aqueles que têm o tamanho pequeno, esses não precisam de Deus, porque nós acreditamos equivocadamente que essas pessoas já têm a Deus. Mas na primeira parte da exposição de hoje, do verso 13 ao verso número 15, Cristo nos mostra que inclusive as crianças precisam de Deus. Ele diz o seguinte: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Então o dever era que Jesus Cristo apenas abençoasse aquelas crianças. No entanto, nós temos uma atitude que permeia os nossos corações. Alguns discípulos de Cristo repreendiam os homens que traziam seus filhos a Cristo, porque os discípulos pensavam que aquelas crianças não precisavam de Jesus, porque só precisam de Jesus aqueles que cometem graves pecados. E aqui, os graves pecados, não é que a Bíblia fale de graves pecados. Todo pecado é grave quando é pecado por ser pecado contra Deus. Mas os discípulos acreditavam que somente aqueles que tinham as suas vidas colocadas na ruína seriam aqueles que precisavam de Deus, porque as crianças desde nova já seriam satisfeitas, seriam apresentadas a Deus. Isso já lhes era suficiente, por exemplo, para a salvação. Mas não é isso que Cristo vai dizer. Cristo vai dizer, por exemplo, que até mesmo as crianças precisam de Cristo. Aliás, nós não podemos impedir nossas crianças de irem ao Senhor. Ele diz assim: Jesus, porém, disse. O porém aqui no texto é como se fosse um ato de recusa. Ele está dizendo assim: eu recuso a forma como vocês agem, eu recuso a forma como vocês pensam. Então existe a palavra porém. Ele está refazendo o pensamento esboçado pelos discípulos, que era impedir que as crianças fossem a Cristo. E como é que ele refaz esse pensamento? Ele diz assim: deixai os meninos e não os estorveis, ou seja, não os coloquem para fora, não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E aí uma interpretação equivocada é que nós às vezes acreditamos assim: as crianças não precisam de Cristo porque elas já possuem o reino de Deus. Não, irmãos. Para elas ir ao reino de Deus, para elas conhecerem o reino do Senhor, o reino dos céus, aí sim elas precisam de Cristo. O único caminho que pode levar o mais terrível pecador a Deus é Cristo. Como o único caminho que pode levar uma criança para o reino dos céus é Cristo. Então as crianças de maneira nenhuma podem ser impedidas de terem contato com o Senhor. É um erro da igreja, é um erro de muitas comunidades evangélicas quando impedem que suas crianças possam ir a Cristo. Nós, como presbiterianos, nós somos aliancistas, pactuais. Nós acreditamos que o culto deve ser dado a Deus através de toda a família. Nós não podemos deixar as nossas crianças em casas com a crença de que elas atrapalharão o culto. Se nós fazemos isso, é porque nós não estamos dando boa educação aos nossos filhos. Nós não estamos dando a educação adequada. Se elas sentirem-se mal aqui no culto, através da gritaria, através do choro, do esperneio, ou de qualquer outro meio, que não seja, claro, uma grave enfermidade, é porque nós não estamos dando a educação completa, a educação correta. Nós temos que levar as nossas crianças a Cristo. Nós temos que ter em mente aquela mesma filosofia que permeou o coração do rei. Nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho em que eles devem andar, para que quando eles estejam em alta idade, para que quando eles cresçam, eles não possam se apartar de Deus, eles não possam se apartar de Cristo. As nossas crianças precisam de Cristo, assim como os adultos também precisam. Segundo argumento, irmãos, é que às vezes nós acreditamos que os adultos possuem mais pecado do que os novos. E o argumento está equivocado, irmãos. Tanto o adulto porta consigo o pecado de Adão, como a criança também porta consigo o pecado de Adão.
O salmista Davi é claro em nos dizer que desde o ventre de nossas mães nós somos gerados, trazendo e portando consigo a corrupção que nos leva à morte. Então, assim como um adulto é terrivelmente pecador contra Deus, uma criança também o é. Terceiro argumento, irmãos, é que nós acreditamos que os nossos filhos não podem cometer maldades porque eles são pequenos. Deixa eu lhe dizer, o tamanho da alma de um adulto é o mesmo tamanho de uma alma de uma criança. Apenas a alma da criança está limitada ao seu corpo pequeno. Portanto, aquilo que de mal produz o adulto no seu coração também é a mesma maldade que gera no coração de uma criança. É por isso que ela precisa ir a Cristo. E nós cometemos um erro gravíssimo quando nós não trazemos os nossos filhos para o culto. Nós cometemos um erro gravíssimo quando permitimos que os nossos filhos vá para um outro local que não seja o culto. Afinal de contas, irmãos, os nossos filhos devem desde já ser ensinados no reto caminho em que devem andar. Então Cristo diz: deixai as crianças virem a mim. Na maioria das vezes, nós estamos impedindo que os nossos filhos possam ir a Cristo. E aí não reclamemos quando eles crescerem, eles não quiserem estar onde você está. Não reclamemos que quando eles crescerem, eles possam ir para um outro caminho, que não é o caminho que você peregrina. Quarto argumento, irmãos. E se eles forem para outra igreja? Existe algum problema nisso? Existe. Somente as igrejas reformadas são igrejas pactuais. Somente as igrejas reformadas não apresentam os filhos, mas os batizam. Somente as igrejas reformadas tomam os filhos como filhos da aliança, como verdadeiras igrejas. Quando você não coloca o seu filho numa igreja adequada, ele tem uma alta probabilidade de aprender aquilo que não é certo, de crer em doutrinas que não estão fincadas na palavra de Deus, de crerem em teses que estão distantes do Senhor. Então é grande a responsabilidade de você que tem filho. O seu filho deve vir à casa de Deus. Ah, mas se meu filho e minha filha não quiserem, use sobre ele a regra bíblica. Se ele está debaixo do seu teto, alguém pode ir ali fora pedir para essa senhora falar mais baixo? Eu daqui escutei eu falando alto, imagine vocês aí, né? Então use a regra bíblica sobre ele ou sobre ela. Você deve dizer ao seu filho, enquanto ele estiver debaixo do seu teto, é obrigação dele lhe acompanhar. Exerça a sua autoridade de pai ou a sua autoridade de mãe. Afinal de contas, o 5º mandamento nos diz: obedecei pai e mãe, para que os seus dias possam ser prolongados sobre a face da terra que o Senhor te deu, o Senhor Deus te dá. Esse, portanto, é o primeiro mandamento com promessa, e Cristo instituiu esta doutrina para que os pais não somente tenham controles dos seus filhos, mas para que Deus tenha controle das almas deles. Filhos de crentes devem acompanhar seus pais na igreja. É um erro gravíssimo quando um pai ou a mãe perde a sua autoridade. Na realidade, quando o pai e a mãe não têm autoridade sobre o filho, é porque até mesmo o pai e a mãe estão em rebelião contra Deus. Creio, irmãos, que a rebelião causada pelos anjos contra o Senhor, quando abandonaram o seu estado original, eles estavam adorando a Deus, e eles abandonaram o estado original para seguirem ao diabo. Foi que eles recusaram terem sobre si o governo divino. Nós caímos em um grande erro quando recusamos sobre nossas vidas esse governo divino. Evidencia que nós não temos temor contra o Senhor. Quando nós trocamos a didática bíblica
pela didática pedagógica ou psicológica, significa dizer que nós cremos que a palavra de Deus ela não tem sido suficiente para nós. Porque tanto o pedagogo como o psicólogo terão como regra máxima de suas vidas se aquilo que te faz feliz, te faz verdadeiramente feliz, então seja feliz, faça aquilo que pede o seu coração. Nós não cremos nisso, irmãos. Nós não cremos dessa forma. Nós não somos guiados nem pela pedagogia e nem pela psicologia, nós somos guiados pela palavra de Deus. E aqui eu quero dizer algo sobre a psicologia, irmãos. A psicologia, ela é como um relógio quebrado, ele só acerta a hora 2 vezes ao dia inteiro. A psicologia, a pedagogia de um cristão, é ele ser mediado por Cristo, e Cristo ensinando na mediação através da Escritura. Quando nós não exercemos autoridade bíblica sobre os nossos filhos, a nossa casa revela que inexiste palavra do Senhor ali. Segundo, a nossa atitude revela que nós estamos em rebelião contra Deus. E isso é gravíssimo. Se tem uma coisa que Deus não perdoa é rebelião. Então está mais do que na hora de ensinarmos aos nossos filhos o caminho correto em que eles devem andar. Eles devem andar no caminho de Cristo, sob a égide da palavra de Deus. Mas nossos filhos não gostam do culto. É óbvio. Se você não ensina para ele a palavra do Senhor, se você atende todos os desejos do coração dele ou dela, é óbvio que ela tenha pavor da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque geralmente a palavra de Deus não atende os anseios do coração do homem, atende às nossas necessidades espirituais, mas não atende os nossos anseios. Deus não é um Deus de luxo que atende tudo aquilo que pedimos. Ele atende tudo aquilo que necessitamos. A regra de Deus é que no mundo não viveremos em luxo, ou seja, sempre satisfazendo o desejo do nosso coração, mas é que no mundo tereis aflições. Essa é a regra divina, essa é a regra bíblica. Erramos quando não sujeitamos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, a autoridade bíblica, a autoridade de Deus, a autoridade divina. Então Cristo diz: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. O contrário é verdadeiro. Quando impedimos as nossas crianças de irem a Cristo, pela nossa falta de autoridade e senso de legitimidade, nós estamos dizendo para os nossos filhos: o reino de Deus não é seu, o reino de Deus não lhe pertence. Se você quer o seu coração, e se seu coração está no mundo, o que você terá é o mundo e esta vida. Qual é a consequência disso? Cristo diz que se nós esperamos apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Segundo, Cristo diz de forma muito clara acerca da doutrina sagrada: se nós amarmos este mundo, o amor de Deus não está em nós. Cristo também diz claramente: aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se o nosso coração está nessa vida, é porque o nosso tesouro também está nesta vida. E para finalizar essa primeira parte, Cristo diz: os céus e a terra passarão, essa vida passará. Então tome cuidado com o coração do seu filho, e tome cuidado como você administra sobre o seu filho a palavra de Deus. Uma consequência final: se seu filho não se submete, portanto, à palavra de Deus, e se é insubmisso também à sua vontade, e se hoje ele não atende o seu desígnio, o seu desejo, tome muito cuidado quando ele estiver grande. Costumeiramente assim, filhos costumam abandonar os seus pais quando não bater sobre eles. Essa é uma consequência terrível. Mas quem precisa de Cristo? O verso 16 em diante, até o verso número 26,
vai nos dizer que Cristo agora se encontra com um rico, um jovem que é rico. Então a segunda parte do texto vai nos ensinar que um jovem que tinha absolutamente tudo se encontra com o Senhor. Segundo, esse jovem não tem absolutamente tudo somente, mas ele conhece bem a palavra de Deus. Passemos então a conhecê-lo. Verso de número 16 e 17 nos mostra um pouco da biografia desse jovem que se encontra com Cristo. E eis que alguém, aproximando-se dele, disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse o jovem: quais? Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Veja, Cristo cita para ele a segunda tábua dos mandamentos. Ele cita aqui literalmente os 6 mandamentos e pergunta se esse jovem, ele conhece esses mandamentos. Ele diz assim: eu guardo os mandamentos. Então não somente ele conhece, mas ele cumpre esses mandamentos. A segunda parte da tábua está solucionada. Esse homem tem um comportamento amoroso com aqueles que vivem nesse mundo. Ele diz: olha, eu não mato, eu não cometo adultério, eu não furto, eu não dou falso testemunho, e ainda por cima eu honro meu pai e minha mãe. Eu guardo a segunda tábua muito bem. Vocês sabem que os mandamentos são divididos em 2 tábuas. A primeira tábua possui 4 mandamentos: não terás outros deuses, não fará imagem de escultura, honrar o nome do Senhor e guardar o dia do Senhor. A segunda tábua é uma tábua na vertente horizontal. A primeira é na vertical, a segunda é na horizontal. Na horizontal ele pontua todos os mandamentos. Ele diz assim: eu os guardo. Então não somente ele conhece os mandamentos, mas ele cumpre os mandamentos da segunda tábua. Mas aí é que está o problema. É que se ele cumpre os mandamentos da segunda tábua, a pergunta é: e o que acontece com os da primeira tábua? E é justamente a segunda preposição que Cristo vai mostrá-lo. Cristo agora vai mostrar para ele a primeira tábua. Qual é o seu relacionamento que ele tem com o Senhor? Observe a pergunta dele: o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? O que farei para conseguir a vida eterna? Ele já faz muito porque ele vive bem neste mundo. Mas o que é que o homem pode fazer para ganhar a vida eterna? Se nós fizéssemos uma pergunta para os irmãos, é claro que vocês não vão responder, nós estamos em culto, mas responda ao seu coração: o que é que você pode fazer para ganhar a vida eterna? Sabe qual é a resposta? É nada. Nós não podemos fazer nada para ganhar a vida eterna. Porque a vida eterna não depende daquilo que fazemos, mas depende daquilo que Cristo faz por nós, ou daquilo que Deus fez por nós. Mas aqui vamos ter uma condicional. Se ainda nós pudéssemos fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna, será que nós teríamos capacidade de fazer? É a possibilidade que Cristo vai dar ao jovem rico. Você pode fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna? A possibilidade que Cristo dá ao jovem rico. E vamos ver qual é a resposta? Observe aí. Verso 21. Se queres ser perfeito, vai vendo tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Então Cristo diz assim: tem uma possibilidade para você. Pegue toda a sua riqueza, venda, se desfaça dela, segue-me. Qual é a resposta desse jovem? Verso número 22. E o jovem, ouvindo estas palavras, essa palavra que Cristo deu, era respondendo a sua pergunta do verso 16: o que é que eu faço para conseguir a vida eterna? Aí Cristo agora responde. Ele ouvindo a palavra, veja, ele ouviu a palavra, e qual foi a resposta dele? Retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ainda que nós tivéssemos uma possibilidade de ter a vida eterna, mesmo assim nós não conseguiríamos. Sabe por quê, irmãos?
O que é que nos ensina lá o Salmo de número 24? Quem pode subir ao monte do Senhor? Existe uma regra ali, que quem cumprir aquela regra vai subir ao monte do Senhor. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, os lábios não falam vaidade, nem pensa sobre mal acerca do seu próximo. Quem é que faz isso? Absolutamente ninguém. Nós nunca teríamos possibilidade nenhuma de conseguir o reino dos céus. Se você acredita que pode ir a Deus pelaquilo que você possui, ora, você está enganado. Se você pensa que pode ir a Cristo por aquilo que você pode fazer, novamente, você está enganado. Se você pode escolher o momento em que pode seguir a Cristo, deixa eu lhe dizer pela terceira vez, você está completamente enganado. Nós nada podemos fazer para seguir a Cristo. Nós somos impossibilitados de estarmos com Deus. Nós somos impossíveis com nossas próprias forças de nos chegarmos ao Altíssimo. Não há nada que podemos fazer que possa nos aproximar de Deus, mas o contrário é verdadeiro. Deus pode se aproximar da sua criatura. Deus pode tornar-se pai daquele que era bastardo. Deus pode fazer do filho perdido um filho salvo. Deus pode fazer daquele que não tem o Senhor como aquele que é possuidor de todas as coisas. Então, nada depende de nós. Tudo depende de Cristo. O rico poderia vender seus bens e suas propriedades e não o fez. E ainda que o fizesse, teria que seguir a Cristo. A probabilidade dele fazer isso era nula. Completamente nula. Nenhum homem pode ir a Cristo sem que Cristo possa, de antemão, revelar-se a ele e salvá-lo. Vocês observaram um detalhe nesse texto? Do verso 13 ao verso 15, é Cristo pregando a palavra para os discípulos. E o efeito era que as criancinhas poderiam ir a Cristo agora. Mas observe que entre o verso número 16 e o verso número 26, é o rico pregando a Cristo. A possibilidade agora é nula, meu irmão. Se Cristo não nos revelar a sua palavra, nós não podemos ir a Ele. Então aquela velha palavra dizia assim, quem quer aceitar a Cristo, como se um vendedor cambista, alguém que está à porta de alguma propriedade, ou na feira de indulgências e de alguma outra coisa, oferecendo alguma outra coisa para ser negociado. Não, irmãos, a probabilidade aqui é nula. Cristo não pode ser oferecido ao mundo, mas Cristo é quem se oferece ao mundo. Não é o pecador que diz que vai a Deus, mas é Deus que vai ao pecador. E nós precisamos saber disso. Não é nós que usamos de misericórdia para com o Salvador, mas é o Redentor que usa de graça para conosco. Ele nos dá o seu favor imerecido, nos revela a sua palavra, nós somos satisfeitos com isso e agora caminhamos com Ele. Portanto, o jovem escuta a probabilidade e a possibilidade, mas ele se entristece, porque perceba, ele ama o mundo, ele ama os bens desse mundo, ele ama aquilo que ele conseguiu, ele ama o seu próximo, mas o problema é que ele não ama a Deus. Ele não mata, ele não comete adultério, ele não furta, ele não dá falso testemunho, ele honra o pai e a mãe. Ele ama o seu próximo. O seu coração está agora voltado ao seu próximo. Mas entenda, o problema é que ele não ama a Deus. Não sei se você sabe, mas existem muitos cristãos que também vivem nesse péssimo estilo de vida. Cristãos que amam muito as pessoas que lhes cercam, de tal maneira que eles fazem de tudo para não magoá-las, mas se mostram verdadeiras inimigas de Deus, porque não temem ao Senhor e fazem de tudo para entristecer ao Espírito Santo. Pessoas que fazem de tudo para que as pessoas que lhes cercam não se afastem. Eles, se possível, se sacrificam. E nesse sacrifício até mentem.
mas quando mentem, agradam ao seu próximo, mas causam intriga para com Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos aqui defronte daquele homem jovem rico. Às vezes nós nos colocamos na mesma pele, no mesmo lugar do jovem rico. Preferimos amar ao nosso próximo. No entanto, amamos odiar a Deus. Cristo diz qual é o motivo que faz com que o jovem rico o recuse. Há quem pense aqui, lendo rapidamente o texto, que o motivo é por causa da riqueza. Que um jovem ou que um homem não pode ir a Deus. Então muitos acreditam o seguinte: o rico não precisa de Deus, quem precisa de Deus são os pobres. Tem crente que prega isso. Ele diz assim: todo aquele que é pobre é aquele que vive com Deus, porque Deus é Deus dos pobres. Ora, meu irmão, de onde foi que você tirou isso, hein? Talvez você siga a teologia de Lula, né? Que Deus é Deus dos pobres. A teologia de Haddad, que Deus é Deus daqueles que vivem em miséria. Veja, isso é a teologia de Satanás, irmão. Isso é a teologia do diabo. Deus é Deus de pecadores eleitos, seja pobre ou seja rico. Deus não faz acepção de pessoas. Ele tanto salva o rico, como ele também salvou o pobre. Tanto ele salva o homem são na sua saúde, como ele salva o enfermo, porque tanto o pobre como o rico são pecadores do mesmo grau. E se não se arrependerem, serão completamente destruídos. Mas veja, Marcos é quem nos conta melhor essa história. Gostaria de lhe convidar para que você abrisse aí a Bíblia, no capítulo 10 do livro de Marcos. Veja, do verso 17 em diante, ele vai contar a mesma história do jovem rico. Só que Marcos aqui grava as palavras que Cristo quis dizer com isso. Observe aí o verso número 23. Então Jesus, olhando em redor deles, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os homens perguntaram: então os que são ricos não entram no reino de Deus? Aí ele explica isso no verso número 24 e 25. Ele diz assim: e os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual é o problema? É ser rico ou confiar nas riquezas? É confiar nas riquezas. O problema não é ser rico. E o problema não é ser pobre. O problema de ser pobre é alguém que confiar na sua autoflagelação. Ele diz assim: eu já sofri muito. Quando morrer eu vou para o céu. O rico diz: eu tenho de tudo. Eu posso fazer alguma coisa para ganhar os céus. No final da minha vida eu posso fazer um grande ato de caridade. E portanto eu posso ir para os céus. Na Europa medieval, os ricos que não frequentavam a igreja acreditavam que no último momento de suas mortes eles deveriam ter tutores. E os seus tutores deveriam se assemelhar dos seus bens, para que ainda que ele morra de forma repentina, os seus tutores seriam responsáveis de fazer um grande ato de caridade. Na maioria das vezes, os atos de caridade seriam construir belas igrejas, para que aqueles homens que anteriormente não frequentavam as igrejas, que criam no Deus do seu coração, pudessem, portanto, ganhar a vida eterna. Os pobres apregoavam o seguinte: se toda a nossa vida é de sofrimento, se toda a nossa vida é de labuta, se nós nunca tivemos descanso, quando morrermos, o Senhor nos dará bom lugar, nos dará descanso. Pois bem, errou o rico e errou o pobre. Deus não apregou a salvação através de obras humanas. A salvação só se dá através da obra de Cristo. Não é sendo pobre que nós conhecemos a vida eterna. Não é sendo rico que nós teremos a vida eterna. É nós sendo resgatados por Cristo que nós teremos vida eterna. Seja o pobre, seja o rico. Então o problema aqui de Mateus 19 não é que aqueles que têm riquezas não herdarão o reino dos céus.
mas é aqueles que confiam nas riquezas, que não entrarão no reino dos céus. Mas o que é que aguarda o cristão, que é semelhante a uma criança que não é mais impedida de ir a Cristo, semelhante a um jovem que não corre para as suas riquezas, mas corre para os braços do Senhor? O que é que a eles repousa? O que é que a eles cabe? O que é que eles vão herdar? Observe aí o verso 27 ao verso 30. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que receberemos? Jesus disse: em verdade vos digo que, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor de meu nome, veja, receberá 100 vezes mais tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Ele quando cita aqui o verso 30, deixa eu explicar aqui de forma rápida. Ele quando está citando aqui o verso 30, ele está citando a lei. Os primeiros aqui seriam os judeus. Os derradeiros aqui são os gentios. Então está dizendo assim, os que são primeiros, que partiram na frente por terem ouvido a palavra, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, deles era um culto às bênçãos espirituais, deles são as promessas eternas, a aliança, o pacto. Veja, ele está dizendo assim, estes primeiros serão derradeiros. Aqueles derradeiros, eles serão primeiros, porque eles ouvirão o evangelho, e são eles que têm abandonado o quê? O amor a essa vida. Olha o que é que eles abandonam: pai, irmãos, casas, mulher, filhos, terras, e fazem isso por amor a Cristo. Não é que nós tenhamos que abandonar as nossas casas agora. Paulo proíbe isso em 1 Coríntios capítulo 7. Não é que o homem vai dizer assim, eu vou abandonar minha mulher porque ela é incrédula e vou seguir a Cristo. Não, se você fizer isso, você está contrariando e quebrando o evangelho. Não é que você vai pegar a sua propriedade privada, tão defendida pela palavra de Deus, e vai entregar ao mundo, dizer assim, olha, vocês podem ficar com ela, vocês podem ficar aí com minha casa, podem ficar aí com minha fazenda, podem ficar aí com meu gado, eu não quero, e agora eu vou me tornar um seguidor de Cristo. Não faça isso não, que você vai se tornar um franciscano. Vai ficar pobre, 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 de Mavé GP. Não faça isso não. O que o texto aqui está querendo dizer, irmãos, é que a prioridade exclusiva de um coração de um cristão é obedecer a Deus. É que Cristo é o alvo do cristão, e não a sua esposa, não o seu esposo, não os seus filhos. Um cristão, portanto, não vive em torno dos seus bens, em torno da sua riqueza. Ele não confia na sua glória, ele não confia nos seus filhos. A confiança dele não está na sua esposa, no seu esposo, ou na sua casa, ou na sua propriedade, ou na sua riqueza. A confiança de um cristão está em Deus somente. A confiança do cristão deve estar voltado para o Senhor, e é o Senhor somente. A confiança do cristão deve colocar o seu coração em Deus, e em Deus somente. O amor do cristão é exclusivo para Deus. Todo o seu sentimento, toda a sua força devem ser exclusivas para Deus. E aí, irmãos, infelizmente, nós quebramos essa herança da vida eterna. Quando muitos homens ainda lutam nessa vida para possuírem tudo, inclusive se afastando de Deus. Veja, quando isso acontece, é porque nós não estamos próximos de Deus, mas distantes dele. Quando mais amamos essa vida, irmãos, mais distantes nos tornamos de Deus. Portanto, a prioridade do coração do cristão está em servir o seu Senhor. A pergunta seria, como nós devemos servir a Deus? Veja, aqui no texto, no verso de número 29, ele usa a regra, por amor de meu nome. Você pode ler isso no verso 29, diz assim,
E todo aquele que não deixa casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, aí ele diz assim, por amor ao meu nome. O que significaria assim, por amor ao nome de Deus? Se para o jovem rico ele citou a segunda tábua, para a herança da vida eterna, ele para nós vai citar agora a primeira tábua. O que seria amar o nome do Senhor? Então lá vai as regras. Amar ao nome do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Primeira regra, são 4. Primeira regra é não tendo outro Deus além do Senhor. Então, Deus para nós é Deus único. Qual é o lugar que Ele ocupa no nosso coração? É o terceiro lugar, é o segundo lugar, é o primeiro lugar? Nem é o terceiro, nem é o segundo e nem é o primeiro. Qual é o lugar que Ele ocupa em nosso coração? O único lugar. Todo o nosso coração é de quem? Todo o nosso coração é de Deus. Calvino diz assim, corandel, que traduzido do latim significa coração de Deus. Mas quando ele diz corandel, não é somente, o significado não é somente coração de Deus, né? O meu coração é para Deus. Mas ele quer dizer assim, toda a minha vida é para Deus. Tudo o que sou é para Deus. Toda a minha alma é para Deus. Todo o meu trabalho é para Deus. Toda a minha família é para Deus. Toda a minha família é para Deus. Pegue seus filhos e apresente a quem? Ao mundo. Não, ao Senhor. Toda a minha casa é para Deus. Então, toda a minha casa serve a Deus. O guarda, quando se converte, eu e minha casa serviremos ao mundo. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda a nossa casa é para Deus. Então não terás outros deuses além de mim. Segunda regra, qual é? Não fazer imagem de escultura. Ou seja, Deus não pode ser esboçado. Deus não pode ser desenhado. Deus não pode ser esculpido. Nós não devemos criar a imagem de Deus no nosso coração, que isso é blasfêmia. Portanto, um crente deve ouvir Deus e ver Deus através de quê? De imagem? Não, através da palavra. Cristo disse, quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso significa amar a Deus. É por isso que os cristãos não têm nem imagem de escultura e nem seguem imagem de escultura. Porque a melhor imagem produzida por Deus é através da sua palavra e é vista no homem salvo. Não é assim? O homem salvo possui a imagem de Deus, a imagem redimida, a imagem restaurada, porque o homem é que de fato possui a imagem do Senhor. Deus diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Terceira regra, irmãos, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Cristo diz lá no livro de Apocalipse que nós possuímos sobre nossas testas um novo nome, e o nome de quem nós pertencemos, o nome de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas é viver nesse mundo de forma digna, para que os homens não acabem amaldiçoando o nome de Deus por nossa causa. Irmãos, tem um salmo impactante sobre isso. Abra uma Bíblia aí no Salmo 69. Veja o que o salmista diz sobre a honra do nome do Senhor. Veja, Salmo de número 69. Verso de número 5. Diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. Ou seja, os meus erros, né? Estultice aqui é erros. Aí ele diz assim: os meus pecados não te são cobertos. Olha o que ele diz agora por causa do nome do Senhor. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Veja, a honra do nome do Senhor fazem com que os crentes temam viver de forma equivocada, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Veja, os crentes vivem num mundo de forma tão piedosa para impedir que o nome de Deus seja blasfemado. Mas não é assim que vemos, infelizmente. Muitos homens vivem de forma tão indigna, tão mal,
que as vidas deles escarnecem tanto de Deus, e aí o homem ímpio diz: se for para ser crente igual a fulano, eu não quero ser. Olha o que é que fulana está fazendo, olha o que é que Beltrano está fazendo. E, por causa de muitos crentes, o nome de Deus é envergonhado. Quarta regra, irmãos. Como é que nós podemos honrar o nome do Senhor? Como é que nós podemos verdadeiramente amar a Deus? O amor do seu nome. Veja, o quarto mandamento diz assim: lembra-te, pois, no dia do Senhor. Interessante que esse é o único mandamento que começa com essa expressão lembra-te. Você percebeu que todos os mandamentos começam com a negativa? Começa assim: não faça isso, não faça aquilo, não assim, não isso, não aquilo. Veja, os mandamentos são assim, são 9 mandamentos que dizem isso. Não terás, né? Não farás, não tomarás. Aí vem o quinto mandamento, né? Honra pai e mãe. Aí vem o sexto, certo? Todos os mandamentos vão possuir essa assertiva de negação. O único que não possui essa assertiva de negação é: lembra-te, pois, do dia do Senhor. O lembrar do dia do Senhor é porque nesse exclusivo dia Deus deve ser honrado sobre todas as coisas. O crente deve entrar em eterno descanso, deve deleitar-se em Deus, deve regozijar-se na sua palavra, deve descansar o seu corpo físico, mas prioritariamente a sua alma. Não sei se você... Comigo acontece isso, quando eu estou com um dinheiro no bolso, que eu vou comprar aquilo que eu estou desejando. É coisa boa demais, hein? E quando eu não estou com o jogo por perto, para ficar dizendo: não vai gastar dinheiro com isso, está gastando demais. Quando eu estou com dinheiro no bolso, e que eu estou com vontade de comprar uma coisa que eu quero, é bom demais. Eu ando metros, quilômetros, para ter o desejo de ver aquilo que eu estou querendo comprar. E quando compro, aí é que eu me satisfaço. Eita, que comprei, olha que coisa boa. Somente eu tenho. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o nosso corpo descansa quando a nossa alma se satisfaz em alguma coisa. O nome disso é a cobiça do mundo. Quando nós compramos alguma coisa, sei lá o que for, nós temos prazer em comprar. Mas você sabe como é que sua alma descansa? É colocando ela também para fazer feira. Só que a feira da alma é diferente da feira do corpo. Na feira do corpo nós vamos para o mundo. Mas na feira da alma, para onde a gente vai? Nós vamos para a Escritura. Nós vamos para a igreja, também, correto. Nós vamos para a igreja para ouvir a Deus. Porque lá na igreja será pregada a Escritura. Nós vamos à Escritura, irmãos. E aí a nossa alma também descansa, ela se satisfaz. Veja, o nosso corpo se satisfaz quando nós compramos aquilo que queremos. Mas a nossa alma também se satisfaz quando ela faz feira nas Escrituras. Porque ela recebe aquilo que verdadeiramente a alimenta. O alimento da alma do crente é a palavra de Deus. E nós erramos quando distanciamos a nossa alma da palavra de Deus. Sabe o que é que nós fazemos? Nós fazemos iguais aos discípulos de Cristo, que impediram as crianças de irem a Cristo, sendo que as crianças precisavam de Cristo. Aí nós pegamos a nossa alma e dizemos assim: não vá para Deus agora não. Aí nós estamos estorvando a nossa alma, e nós estamos colocando a nossa alma de forma arredia em um local que ela não pode nem ouvirá do Senhor. É por isso a justificativa agora do verso número 20. Quando os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. O antigo povo de Deus, o antigo povo da aliança, não levou a sua alma para Deus, mas levou a sua alma para o mundo. Não é no mundo que a sua alma será satisfeita. A alma do cristão só é satisfeita em Deus. Portanto, amemos a Deus em pleno dia do Senhor
trazendo a nossa alma para ouvir dele. Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Cristo.